Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse segundo trimestre do ano de 2024, o trimestre que tem por título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Meus amados irmãos, a lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título As Nossas Armas Espirituais. E para esta lição, o texto áureo está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo de número 4, onde diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Queridos irmãos, a verdade prática dessa lição diz assim: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Queridos irmãos, a leitura bíblica em classe está em dois trechos da Bíblia Sagrada. Primeiro nós vamos ler no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 4 e versículos de 1 a 4, onde diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ainda, queridos, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 4, a partir do versículo de número 16, onde diz assim: e, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os seus olhos e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amados irmãos, os objetivos dessa lição são, primeiro, enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. Segundo, esclarecer a respeito das três principais armas espirituais do crente. E terceiro, mostrar Jesus Cristo como nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Amados irmãos, a batalha espiritual é uma realidade. Eu até diria que boa parte, ou por que não dizer maior parte, dos problemas, das questões que nós, pastores, lidamos no dia a dia com as pessoas, estão aqui, estão na mente das pessoas. É a luta entre a velha natureza, o velho homem, não é, contra o próprio espírito, né? A luta da carne contra o espírito. É a batalha espiritual, não é? Que ora tem agentes externos, ora não tem, tá certo? Ora é propriamente a própria natureza combatendo contra a comunhão com Deus. Agora, se a batalha espiritual é real, é importante nós
lembrarmos aos irmãos que aqui eu estou falando de algo espiritual. E aí eu digo aos irmãos que todas as vezes que nós lembrarmos e formos desafiados por esta palavra, espírito, nós devemos lembrar que o espírito é a parte do homem, né? É a parte da natureza do homem que se comunica com Deus. Então, se a batalha é espiritual, algo está querendo interferir na nossa comunicação com Deus. Eu estou falando de espiritualidade. Deus, a Bíblia diz que Deus é espírito. E por esse motivo, Deus nunca foi visto por ninguém. Porque um espírito não é visto aos olhos humanos. Então, se não é visto, como vamos lutar uma batalha espiritual? Ela é real, ela existe. Agora, para lutarmos, precisamos usar armas espirituais. Porque o mesmo Deus deixou para a gente armas espirituais. Então, nesse sentido, nós, crentes em Jesus, vencemos as lutas ou as batalhas espirituais, as guerras espirituais, com as armas que Deus deixou para nós lutarmos. A palavra de Deus é uma dessas armas, o jejum é uma dessas armas e a oração é uma dessas armas. Então, são as armas legítimas, não é? Que todo salvo em Cristo, ele deve utilizar no seu dia a dia de batalha espiritual. Agora, a grande pergunta é, nós estamos fazendo uso dessas armas? Ora, irmãos amados, eu poderia começar essa pré-aula trazendo dados assustadores, alarmantes. Você sabia que em alguns lugares e em vários lugares, não é só um, não é alguns que eu digo, não é esporadicamente, em vários lugares, existem crentes, ou 97%, ou quase que a totalidade dos crentes dessas localidades, nunca leram sequer um capítulo da Bíblia Sagrada, nem o livro de Judas, né, irmãos? Nunca leram o livro de Judas, nunca leram 3 João, né? Nunca leram os menores livros da Bíblia que sejam, não é? Isso é uma coisa terrível. Como vamos lutar espiritualmente se as pessoas não têm costume de ler a palavra de Deus? Como vamos lutar espiritualmente se as pessoas não querem mais orar? Como vamos lutar espiritualmente se o jejum não faz parte mais do dia a dia espiritual de muitos lugares? Então, que armas estamos usando quando o assunto é batalha espiritual? A batalha espiritual existe. E eu vou falar uma coisa para você. Consulta a profeta, né, irmão? Profecia de profeta, principalmente esses profetas atuais aí, não são armas espirituais para lutar as batalhas espirituais. Ela é real e nós precisamos de armas reais. E as armas são a palavra de Deus, o jejum e a oração. Então, na lição anterior, eu comentei com os irmãos aqui a respeito de 3 opositores que se mostram, se colocam diante de nós como obstáculos na nossa jornada cristã, né? Na nossa caminhada de fé diária. Eu falei acerca do diabo, eu falei acerca da carne e eu falei acerca do mundo, que eram assuntos tratados na lição. Então, nessa lição, nós usaremos 3 armas, não é? Ou seja, 3 recursos espirituais que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos dessa jornada, que são justamente a palavra de Deus, a oração e o jejum. Irmãos, nós precisamos entender que desde o início da nossa caminhada, nós estamos diante da nossa caminhada com Cristo, nós estamos diante de uma batalha espiritual. E nós estaremos combatendo nessa batalha até o dia do arrebatamento da igreja. Olhe, eu vou falar para os irmãos uma coisa interessante. É uma pergunta comum dentre os mais novos da fé e diariamente
não é? Eu que lido com novos convertidos, que amo o discipulado, diariamente nós estamos respondendo essa pergunta, é aquela: ô pastor, por que eu não tinha tanto problema quanto eu tenho agora? Porque antes de ser crente, eu não era tão oprimido como eu sou oprimido agora. Eu não via tanta coisa errada como eu vejo agora. Na verdade, você sempre viveu no meio das coisas erradas, sempre viveu mergulhado no lamaçal do pecado. Problema que os olhos estavam vendados, e desde o dia que você aceitou Jesus, que os seus olhos foram abertos. E como os olhos foram abertos, não é? Através do banho espiritual que você tomou, desde o dia que você tomou a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, desde o dia que seus olhos foram abertos, você enxerga exatamente onde você está, onde você vive, o que tem em sua volta. Como você enxerga, é como essas coisas agora passaram a ser visíveis aos seus olhos, então você somente agora está sentindo os efeitos de ver, não é exatamente onde está o lamaçal que você sempre esteve mergulhado. É aquela história: estava morto em delitos e pecados. Quem está morto não tem sentimento. Você espetar um morto com um alfinete, ele não vai gritar. Só que agora você recebeu a vida, você tem vida. E como você tem vida, você sente. E aí nós precisamos entender que há um que está interessado, junto com a sua turma, para nos tirar do caminho de Deus, para atrapalhar a nossa comunicação com Deus. É a guerra espiritual. E essa luta, esse atrapalho aí, essa tentativa de nos tirar da presença de Deus, ela vai continuar até o dia do arrebatamento da igreja. Afinal, Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, as nossas armas espirituais estão em Cristo, não é? Que é a palavra, a oração, o jejum. Então, nessa lição, eu quero mostrar algumas informações para os irmãos sobre a tentação de Jesus, segundo a leitura que nós fizemos no Evangelho, segundo o evangelista Lucas, e pontuar as propostas do inimigo, né, na batalha espiritual enfrentada por Jesus. E também, queridos, eu quero enfatizar a realidade da batalha espiritual, bem como o preparo que o crente precisa ter para enfrentar essa batalha, tá certo? O preparo, o que o crente precisa atentar para vencer exatamente? Já falei das armas, mas o que mais ele precisa ter e observar para vencer a batalha espiritual? Para começar, vamos observar a tentação de Jesus segundo o evangelho do evangelista Lucas. Então, o que nós temos? Que após ser batizado por João Batista lá no Rio Jordão, não é? Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Isso aí eu já vi pessoas boas falarem que o inimigo, Satanás, levou Jesus para o deserto. Não. Jesus foi batizado, a Trindade estava no batismo de Jesus, estava lá o próprio Jesus, estava o Espírito Santo que veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e estava o próprio Deus testificando do que estava acontecendo ali. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora, mas alguém pode perguntar assim: como é que seria possível que Jesus sem pecado fosse tentado? Então, nós precisamos observar que Jesus foi tentado com base na sua natureza humana. Quando o adversário viu Jesus em forma de homem, ele começa a tentar Jesus para ver se Jesus, como homem, ele poderia ser vencido pela tentação. Então, o evangelista Lucas, que é o evangelista que apresenta mais detalhes nos fatos que ele registrou, ele nos traz algumas informações interessantes. Por exemplo, o lugar da tentação. O lugar é que Jesus foi tentado no deserto. Tá certo? Então, o referido texto mostra que Jesus foi tentado no deserto. Então, do grego, a palavra deserto, eremia,
não é? Ou Eremus, que significa deserto ou lugar ermo. Ou seja, não somente um verdadeiro deserto, mas também um lugar completamente desabitado, não é? Ou, não é, para ir além, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer, escassamente habitado, ou seja, não tinha habitação alguma. Algumas pessoas falam que o deserto é a escola do Senhor, mas não é um lugar bom, tá certo? O deserto não é um lugar bom. Cuidado com isso, cuidado com o que pede a Deus. A Bíblia diz que alguns erram e tem versões que diz muitos pecam porque não sabem pedir, né, irmãos? Não sabem pedir. Então, o deserto onde Jesus foi tentado era um lugar completamente desabitado ou escassamente desabitado. O tempo da tentação. O evangelista Mateus, ele indica que foi após os 40 dias de jejum que a tentação teve início, conforme Mateus capítulo 4, versículo 1. Lucas, ele diz especificamente que a tentação durou todo esse tempo, não é? Lucas diz que em 40 dias foi tentado pelo diabo. Então Jesus, apesar da tensão daquele momento e da fome, ele se mostrou vitorioso. E é interessante destacar aqui, irmãos, que as tentações que Cristo sofreu não se limitaram ou não se resumiram àquelas que ele sofreu no deserto, né? Então o diabo ele deu, digamos, uma trégua depois do episódio do deserto, mas depois ele retorna a tentar Jesus de outras maneiras. Por exemplo, pode ler o capítulo 4, versículo de número 13 do Evangelho segundo escreveu Lucas. E o agente tentador, não é? Então, o texto nos informa claramente que Jesus foi tentado pelo próprio diabo, né? O texto diz, e 40 dias foi tentado, né, pelo diabo. Então, a Bíblia nos mostra que ele foi o principal agente da tentação. O evangelista Lucas, ele nos diz que quais as artimanhas do inimigo para esse fim. Então, primeiro, a gente observa que o diabo chegou-se a Jesus, não é, no deserto, valendo-se de que ele estava sozinho. O diabo ele chega de forma sorrateira, não é? É um aproveitador, ele vem como de maneira sutil, como um ladrão vem durante a noite. Ele aproveitou o momento em que o mestre se encontrava debilitado fisicamente. Ele, com a expressão se, talvez quisesse colocar dúvida na mente de Cristo, não é? Ele coloca se, impõe uma condição. Ele tentou 3 vezes, porque entendia que a insistência podia fazer o Filho de Deus ceder, né? Ele insiste ali em tentar para ver se vence Jesus pelo cansaço. E tem mais, ele usou a palavra de Deus, né, de forma distorcida para ludibriar Jesus Cristo, tentar ludibriar Jesus Cristo. Aqui nós tiramos várias lições. Se fosse uma pregação, não é, irmãos? A gente ia falar aqui muitas verdades espirituais sobre esses fatos. Por exemplo, o que foi a linguagem que foi usada foi a linguagem da palavra, só que de forma distorcida. Guarde isso aí que é interessante. Diabo, ele fez uso da aparente debilidade física de Jesus, que após jejuar 40 dias e 40 noites teve fome, né? E foi tentado, né? Então, você observa as artimanhas e o caráter aproveitador do agente tentador, não é, de Jesus Cristo. Agora, quais foram as propostas dele na tentação? E aí nós vamos observar que o evangelista Lucas, ele apresenta uma sequência de tentações diferente da do evangelho segundo Mateus. Contudo, né, o relato do evangelista Lucas não afirma ser cronológico. Não é? Nós não sabemos porque Lucas inverte a ordem das 2 últimas tentações, não é? Se não há proveito em especular a respeito disso. Então, o que deve ser destacado aqui é que a tentação ela foi real, não é? Então,
nós encontramos o seguinte comentário: Jesus é colocado em teste para determinar se possui as qualidades necessárias para ser o Salvador, o Cristo e o Senhor. O diabo, seu arqui-inimigo, confronta Jesus e tenta seduzi-lo antes do início de seu ministério. E o seu objetivo é frustrar o plano da salvação de Deus, logo no princípio, né? Induzindo Jesus a falar com sua palavra para com Deus. Então aqui eu quero mostrar aos irmãos algumas intenções do diabo na tentação do deserto. Você vai observar que Jesus, ele tinha acabado de ser declarado publicamente como filho de Deus. No batismo, a voz brada do céu e diz: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." Ou seja, Jesus tinha acabado de ter sido declarado filho de Deus publicamente. E o diabo quis distorcer, ele quis atrapalhar. A intenção dele foi, não é, tentar bagunçar tudo aquilo que aconteceu da parte de Deus. Então você já começa a entender o que nós passamos todos os dias. Então, primeiro, o que o diabo tentou? Duvidar da revelação recebida. Então, no batismo, Jesus ouviu do céu a declaração de Deus dizendo: "Tu és meu filho amado em quem me comprazo." Então, no entanto, no deserto, o diabo tentou, não é, duvidar dessa declaração quando quis incitar a transformar as pedras em pão como evidência de sua filiação divina. Então, em primeiro lugar, Jesus não precisava provar para Satanás que era o filho de Deus. Satanás já sabia disso, né? O Satanás, em segundo lugar, Jesus não quis, não compôs a sua história, né? Sua própria resposta para o tentador, mas ele extraiu da palavra de Deus. Você observa, Jesus respeitou a palavra de Deus. Interessante, né, irmãos? Que Jesus não precisa provar nada para Satanás, mas Satanás queria que ele provasse, porque ele queria, na verdade, que Jesus a todo custo se submetesse a ele, se mostrasse inferior a ele. Isso aqui é muito interessante para nós irmos criando a base no nosso coração, para nós vencermos as batalhas espirituais às quais nós estamos submetidos todos os dias. Então, segundo lugar, ele queria apossar-se de forma prematura, né, dos direitos de Messias. Então, Lucas, ele enfatiza o fato de que o maligno fez aparecer diante de Jesus toda a pompa do mundo, todos os reinos, não é? Alegando ser dele. Então, na verdade, Cristo é herdeiro de tudo, né, irmãos? Todavia, a Escritura, a Bíblia Sagrada nos mostra que todas as coisas lhe estariam sujeitas no devido tempo. Então, querer tomar posse dos reis antes de passar pela cruz era contrariar o plano divino. Você vai ver que Jesus, ele confronta o diabo usando a palavra, porque ele sabia disso. Você vê o atrevimento de Satanás tentar ludibriar o próprio Jesus Cristo, né? O Jesus Cristo, sabe por que ele não caiu nisso aqui, nessa história? Mansa, porque ele estava comprometido plenamente com a vontade divina. Então você observa, nós temos como vencer as guerras espirituais, as batalhas. Basta entendermos, não é, irmãos, que nós precisamos, quando a Bíblia diz assim, ó, buscai o meu reino, não é? Acima de tudo, primeiramente, buscai o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia não está falando qualquer coisa, porque se nós estivermos comprometidos com o reino de Deus e com a justiça proveniente do reino de Deus, nós vamos vencer as artimanhas que o adversário tem colocado diante de todos nós. E não podemos esquecer essas verdades, tá certo, irmãos? Não podemos esquecer. Vamos vencer em nome de Jesus, em nome de Jesus. Terceiro lugar, irmãos, é testar a revelação recebida. Então você vai observar que o maligno, nessa ocasião, ele cita as Escrituras, né, para assegurar que Jesus ficaria bastante seguro, né? A teus anjos dará ordem a teu respeito.
Este, porém, não é um emprego errôneo da Bíblia. Distorcer o texto para servir um propósito. Então, Jesus rejeita também essa tentação, conforme ele fez das outras duas vezes, não é? Ao apelar para o significado verdadeiro da Bíblia. Não é? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não cabe ao homem submeter Deus a teste. Né? Nem sequer quando o homem, o próprio filho de é o próprio Filho de Deus encarnado. Mesmo sendo o próprio Filho de Deus, não cabe a ele submeter a Deus ao teste. Afinal, Jesus nos deu exemplo de submissão. Quando nós estamos ensinando, por exemplo, para os casais, acerca da submissão feminina, a gente diz assim, olha, a submissão tem que ser semelhante à submissão de Cristo ao próprio Deus. Mesmo sendo Deus, ele se submeteu em completo à vontade do Pai. Afinal, ele mesmo diz assim, olha, nem eu nem os anjos do céu, mas somente o Pai, não é? Somente o Pai é capaz de dizer o dia que ele iria voltar. Coisa bonita, né, irmãos? Coisa maravilhosa nós fazermos menção à Bíblia Sagrada. E a realidade da batalha espiritual. Eu já citei para os irmãos que a batalha espiritual é real, mas a gente precisa entender. A batalha espiritual é uma realidade. E todo crente em algum momento vai se deparar. E a todo momento, ao mesmo tempo. Então não existe ninguém que seja imune à batalha espiritual. Até mesmo Jesus, você imagina, o homem perfeito, onde não se encontrou mácula nem pecado, ele foi submetido à batalha espiritual, imagine nós, né? Então a resposta à batalha espiritual não é, portanto, negá-la, mas a grande resposta à batalha espiritual é enfrentá-la, mas enfrentá-la à luz da palavra de Deus. Ou seja, enfrentá-la em conformidade com a palavra de Deus. Então aqui eu quero mostrar para os irmãos algumas observações acerca da realidade da batalha espiritual. Primeiro, não podemos ignorar essa realidade. E aí eu quero trazer para os irmãos um fato atual. É assim, não são poucos, infelizmente, os cristãos, os crentes, vamos falar dos crentes, né? Que ignora que nós estamos numa batalha espiritual contra seres demoníacos. Por quê? Vou dizer para os irmãos. Por quê? Primeiro, pode ser por falta de conhecimento. Depois, outros preferem simplesmente não acreditar que isso exista. Outros são ludibriados por falsos ensinos, irmãos. São ludibriados por falsos ensinos. Você vê, eu citei agora há pouco a carta de Judas e ela é marcante. Porque Judas, ele quis escrever sobre a salvação. Mas aí ele diz que precisou mudar o assunto da sua carta e escrever sobre a defesa da fé. Né? Você vai ver uma coisa interessante, porque ora é por falta de conhecimento, que as pessoas ignoram a batalha espiritual. Ora é porque preferem não acreditar. Ora é porque alguém ensina que ela não existe. Por exemplo, tem pessoas ensinando errado. Tem pessoas dizendo que o céu é aqui está tudo muito bem, aqui ninguém se opõe a gente. Ô, mentira, né, irmãos? Ô, conversa aí, ó, tem que ter cuidado, né? Ê, rapaz, cuidado com essa conversa aí, que ela é perigosa. Né, irmãos? O diabo, ele ignorar o diabo não fará não fará com que o diabo deixe de existir e de investir em nós. Né? O apóstolo Paulo, ele diz: porque não ignoramos os seus ardis. Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. E o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 5,8, ele diz: o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, embora existam anjos, né, decaídos que estão algemados no inferno, existem outros que estão soltos. Os piores estão lá presos, segundo a Bíblia Sagrada. Um dia vão ser soltos também. Mas existem outros que estão soltos e são agentes de Satanás, né? Estão sob o seu domínio, sob o seu controle.
E eles não brincam de ser diabo, irmão. Não brincam, tá certo? De ser demônios. Eles estão 24 horas aí tentando atrapalhar o plano de Deus na vida de todos nós. Segundo, ó, não supervalorizar essa realidade. Então, mesmo sabendo que isso é uma coisa real e que alguns ignoram, não é? Existem outros que cometem pelo menos 2 erros. Por exemplo, vamos lá. Primeiro, atribui tudo ao diabo. Segundo, acha que o diabo é tão poderoso quanto Deus. Então você vê que são 2 extremos perigosos, não é? Então, embora Satanás seja um acusador, um causador, digamos assim, de males aos homens na terra, existem males que sobrevêm ao homem por causa do seu pecado. E outros que são enviados por Deus como punição. Então, nem tudo é obra do diabo. Digamos que o diabo se aproveita de algumas coisas, tá certo? Outro, é bom dizer, né, que o diabo, embora tenha certo poder, e que nós não tenhamos chance diante dele, porque nós estamos lidando com um anjo de luz, né, irmãos? Então, pois foi um ser angelical, um dos oficiais, digamos assim, no mundo espiritual. Ele não pode agir de forma autônoma, não é? Pois sempre esteve e sempre estará no controle de Deus. E tem mais, eu vou acrescentar aqui. Ele não possui os atributos de Deus. Por quê? Porque os atributos de Deus são exclusivos a ele. É que é importante falar também. Por exemplo, a onisciência, a onipotência, a onipresença, são coisas de Deus, não é, irmãos? E não do diabo. Também, da mesma forma que não podemos supervalorizar a realidade da batalha espiritual, nós devemos ser moderados a essa realidade. Né? Então, que existe um reino tenebroso, diabólico e extremamente organizado no mundo espiritual. Isso aqui é importante também, esse ponto falar, é organizado. Quer ver? Ó? Eu não estou dando aula sobre o diabo, mas você observa que quando acontece uma coisa errada aqui, em determinada parte do mundo, acontece da mesma maneira ali, da mesma maneira lá, da mesma maneira lá. Nós observamos que o reino tenebroso, diabólico que existe, ele é extremamente organizado. E ele influencia as nações e os povos para o mal em todos os sentidos. Não é? E a Bíblia diz em 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Né? Ou seja, o mundo morre nas mãos do maligno. O maligno, ele domina o mundo. Então, Jesus, por diversas vezes, chamou o diabo de príncipe deste mundo. E o apóstolo Paulo diz, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, ele também falou do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora, a Bíblia também diz que, por ocasião do sacrifício de Cristo, que esmagou a cabeça da serpente e despojou os principados e potestades, quando triunfou deles na cruz do Calvário, sua atuação ficou ainda mais restrita no mundo pela presença do Espírito Santo e da Santa Igreja do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a esta igreja, o Senhor Jesus, ele concedeu poder e autoridade sobre os demônios, né? E todo o poder sobre os demônios e todo o poder do maligno. De forma que o seguinte, ó, Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, se a igreja decidir avançar, as portas não podem segurar. Elas vão ser destruídas em nome de Jesus, pelo poder que Jesus concedeu à sua noiva, né, irmãos? A sua igreja. Agora, quais são as armas do crente? Eu vou tocar nesse assunto mais de uma vez, certo? Vou falar das armas mais de uma vez. Primeiro, nós precisamos saber as armas. Então, de um modo geral, nós podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Então, na palavra de Deus, os principais instrumentos de ataque são
E aí a gente pode encontrar em algumas referências bíblicas. Por exemplo, a espada, a vara, a funda, arco e flecha, a lança, o dardo, não é? E de defesa nós temos o escudo, o capacete, a couraça, as caneleiras, não é? Então eram armas usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que, de que o exército de Israel era incitado e ensinado, não é, conduzido a colocar a sua confiança no Senhor, não nas armas de homens que estavam em suas mãos. Para nós, os crentes, as armas elas têm um sentido metafórico, ou seja, é uma figura de linguagem, não é? Por quê? Vou explicar para os irmãos por que é uma figura de linguagem. Porque o nosso combate não é um combate corporal. Nós não estamos lidando corpo a corpo com outra pessoa, tá certo? Mas é contra o mal, não é, encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da natureza carnal que nós falamos na aula passada, tá certo? A velha natureza do homem e também a influência terrível do mundo. Então a nossa guerra, nós não fazemos menção a essas armas humanas, porque a nossa guerra aqui não é humana, a nossa guerra aqui é espiritual. Então, quais são as estratégias do inimigo? Nós não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo das nossas almas. Então, no Novo Testamento, ele nos revela que o diabo é capaz de fazer o que ele é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Irmão, isso aqui é tão sério. Eu não sei se eu citei isso na aula passada, ou se foi alguma palavra que eu dei na igreja, mas é uma coisa tão séria que nós estamos aguardando o período do milênio, o arrebatamento da igreja, aí vem as bodas do Cordeiro, tal, para quem for para o céu. Para quem ficar é a grande tribulação. Depois da grande tribulação, a igreja volta com Cristo e se instaura o milênio, período de 1000 anos de paz e prosperidade governado pelo próprio Cristo. Você vai imaginar, 1000 anos governado pelo próprio Cristo. Depois disso, o diabo que vai ser solto, ele vai, irmãos, enganar pessoas que vieram do milênio. Você imagina, 1000 anos sendo governado diretamente pelo próprio Cristo e agora ainda é enganado pelo Satanás. Só para você ter ideia que ele é capaz de ludibriar, irmãos. Isso não é uma coisinha simples. Eu não estou falando de um vendedor de laranja da esquina, né? Não estou falando, estou dizendo que todo vendedor de laranja rouba. Eu não estou falando de uma pessoa qualquer. Eu estou falando de um anjo de luz. Então ele é capaz de arrebatar a boa palavra do coração. Ele é capaz de buscar altas posições com mentiras. Ele é capaz de usar pessoas para trair. Ele é capaz de escravizar, de enfraquecer a fé do crente e de enganar com doutrinas demoníacas. Então não é por acaso que o apóstolo Pedro ele alertou a respeito da sagacidade do inimigo lá em 1 Pedro 5:8, quando ele diz: sede sóbrios. Olha só, olha o que o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não é? Você vê como é sério o alerta do servo de Deus acerca da sagacidade, da capacidade diabólica do nosso adversário. Então, o chefe de toda a força do mal, o apóstolo Paulo, ele escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Então, até mesmo o apóstolo Paulo, ele foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Algumas vezes isso aí está registrado em suas cartas, como por exemplo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Então essa é uma das razões que o apóstolo ele cunha Satanás como o príncipe da potestade do ar.
E aí a gente destaca ainda a sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus desse século, né? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4. Então, queridos, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, né? Com seus emissários, com seus principados e potestades. Ele tem um reino organizado e essa realidade não pode ser ignorada, embora eu já falei para os irmãos que nós também não podemos supervalorizar isso, tá certo? E quais são as 3 armas aí do cristão? Vamos lá, irmãos. As 3 armas do cristão. Primeiro que tudo, a palavra de Deus. Então, Jesus disse, né? Foi o próprio Jesus, que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4, que cita lá o livro da repetição das leis, o livro do Deuteronômio. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, o homem viverá. Então, dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha, né, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ele aconselha que desejamos afetuosamente o leite racional, né, para o desenvolvimento da nossa salvação, ou seja, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Faz quanto tempo que você não lê a sua Bíblia? Né? Faz quanto tempo que você não lê a sua Bíblia? Irmão, isso aqui é muito sério. Meu Deus do céu, que coisa séria. O crer vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Né, irmãos? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A palavra de Deus é um tesouro sem igual. Né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. A leitura sistemática da Bíblia Sagrada. Olha o que eu tenho aqui. Um cartãozinho de leitura anual da Bíblia Sagrada. Interessante que ninguém lê a Bíblia Sagrada. Quando a gente começa, isso aqui é uma arma tão poderosa que encontra oposição, às vezes, brecha, o diabo acha brecha até para usar pessoas que estão em nossa volta. Quando a gente começa a incentivar o povo a fazer a leitura anual da Bíblia, ler a Bíblia periodicamente, sistematicamente, cuidadosamente, aí começa a aparecer gente explicando, trazendo outras metodologias, ou xingando, dizendo que estão fazendo competição, estão não sei o quê. Oh, meu Deus, que conversa do inferno. Não é? A palavra de Deus é uma das armas que Deus nos deixou. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra de Deus, nós estamos firmados em Deus e firmados para resistir às influências malignas, não é? Resistir às armadilhas de Satanás e suas demais estratégias. Então, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Irmãos, a Bíblia diz assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Me diga uma coisa, quem convive no meio de palavrões vai falar o quê? Sem querer vai citar o quê? Palavrão. Agora, se você se alimenta com a palavra de Deus, você está enchendo o seu coração de quê? Da palavra de Deus. Você pode viver no meio de quem chama o que for, mas se você se alimenta com a palavra de Deus, o que sai da sua boca é a palavra de Deus. Né, irmãos? Guarde isso no seu coração. Segunda coisa é a oração. Então, aliada ao estudo da palavra de Deus, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Aqui eu lembro de um pastor aí que ainda está vivo, né? Está em atividade, mas como eu não combinei com ele citar o nome dele, eu vou dizer, porque ele diz assim: irmão, orando toda segunda-feira, não é isso que diz a Bíblia? Aí algumas pessoas, amém, ele disse orando toda terça, não é? Orando de vez em quando, não é assim que diz a Bíblia? Daí algumas pessoas desatentas até confirmam às vezes, aí tem hora que ele diz, não,
A Bíblia diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então você vai ver que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele não insere a oração como uma peça da armadura, não é, irmãos? Porque, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste ou um alinhamento para toda a armadura. Então, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Irmãos, é assim, ó. Uma vez uma criança chegou para mim no templo, depois do culto, e ela veio falar comigo. E eu abracei a criança, beijei. Quando estava no ministério, sentei do meu lado e tal. E depois a criança veio trazendo a mãe, e ela disse assim, ó mãe, esse pastor aqui, que a senhora disse que é um dos homens mais chatos que a senhora já conheceu, mas ele não é chato não, ele beijou minha cabeça, ele perguntou meu nome, ele cuidou de mim. Mesmo a gente não sabendo que Deus é chato, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer, e longe de mim está repreendido algum dia dizer isso contra Deus, mas nós só vamos conhecer as pessoas quando nós falarmos com ela. Nós sabemos o que ela é capaz de fazer. Quando nós lemos a biografia, a história, que no caso é a Bíblia Sagrada, nós sabemos o que ela é capaz de fazer por nós. Agora, nós só vamos ter, digamos, conhecimento de fato, constatar de fato que aquilo é real, quando nós conversarmos com ele. É a história não é? Quando nós conversarmos com ele. E você vai ver que Deus, ele, em Cristo, ele nos incentiva a falar com ele. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Vai dizer que Jesus não sabia que o cego era cego. E o que ele precisava era ser curado da cegueira. Claro que ele sabia. Mas ele disse, manda trazer o cego que clama. E diz, o que queres que eu te faça? Quer dizer que Jesus não sabia que foi a mulher do fluxo de sangue que tocou na orla das suas vestes. Mas ele para e pergunta, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Aí a Bíblia diz que a mulher veio temendo e tremendo falar com ele. Jesus sabia ou não sabia que era aquela mulher que tinha tocado? Claro que sabia. Você vai ver, quer ver uma passagem chocante que eu lembro agora? É da multiplicação dos pães e peixes que está lá no Evangelho segundo João. Porque a Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, para um de seus discípulos, e diz, como vamos alimentar essa multidão? Aí o discípulo responde para Jesus, Senhor, nem 200 dinheiros de pão seria suficiente para que cada um comesse um pouco. Aí a Bíblia diz que se você observa a Bíblia, entre a pergunta de Jesus e a resposta do discípulo, tem um versículo que diz assim, mas Jesus pergunta isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Você observa que a oração gera intimidade, não é, irmãos? E Deus quer conosco uma vida de intimidade. Uma vez que temos intimidade com Deus, preste atenção na dimensão dessa arma que Jesus deixou para nós. Jesus deixou para a nossa disposição, para nós fazermos uso com toda diligência, tá certo? Também o jejum, não é? Então, aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a nossa jornada de fé rumo à salvação em Cristo. Então, se nós observarmos a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o jejum ele é uma prática presente. Então, é um ato utilizado no contexto de busca por uma orientação divina. Então, se a gente pega no Novo Testamento, na contextualização do Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus jejuou e disse que seus discípulos também o fariam. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio de obreiros, por exemplo. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério. Não é? Então, o jejum ele tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter intimidade com Deus. Não é? O jejum é onde a gente declara, irmãos, que está escrito na Bíblia,
que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor o homem viverá. Ou seja, é um momento de intimidade, onde nós buscamos a orientação divina. Não é, irmão? Isso é interessante. Como é um momento de intimidade, eu vou falar algumas coisas que as pessoas não podem fazer e elas fazem. Eu trabalho de 8 ao meio-dia. Nesse período eu não posso comer. Pronto, vai ser o meu período de jejum. E cadê a intimidade com Jesus? Outro caso, uma irmã uma vez chegou para mim e disse: pastor, eu tomo remédio controlado e tenho que tomar esse remédio de 2 em 2 horas. E eu só posso jejuar 2 horas. Eu disse: minha irmã, se a senhora jejuar meia hora, com o propósito de ter intimidade com Deus, de buscar de Deus uma orientação, toda palavra que sai da boca do Senhor o homem viverá, Deus vai receber o seu jejum. Não é interessante isso? Pense nisso, irmão. Pense nisso, que isso aí é verdade. Né? Agora, preste atenção que o nosso maior modelo, conforme já conversamos aqui, não pode deixar de ser outro senão Jesus Cristo. Né? Então nós vamos observar Jesus Cristo, né, dentro dessa contextualização de batalha espiritual. Você vai ver que ele venceu o diabo com a palavra. Então, existem 2 episódios aqui importantes que relatam o destaque especial que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, deu a palavra lá no Evangelho segundo o evangelista Lucas, no capítulo de número 4. Primeiro, enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. No segundo, leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Então, Jesus deixou claro nesses episódios, para todos nós, que os princípios da palavra de Deus, eles devem estar presentes na nossa vida, não é, irmãos? Na nossa vida de batalha contra o maligno. Então, por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, segundo Efésios capítulo 6, uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus para todos nós. Que lição, né, irmãos? Meu Jesus, que lição, que coisa bonita. Também viver em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares mais ermos para orar. Né, irmãos? Ele orava pelos apóstolos, pela igreja, pelos seus algozes, por Simão, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Então nós temos aí uma abundância de referências que mostra Jesus dando importância à vida de oração. Então ele bem sabia do valor da oração. Por isso ele gastava muito tempo falando com Deus. Então Jesus conta conosco, né, para que nos dediquemos à prática da oração. Não é aquela oração boa noite Jesus. Não, isso é piada que o povo conta na igreja. Né? Eu já vi algumas piadas nesse contexto aí. Boa noite Jesus, estou aqui. Não, não é isso. Né, irmão? É uma conversa sincera. A oração é uma conversa sincera com Deus. Nós precisamos nos dedicar à prática da oração. Se possível, reservar um lugar para orar, um horário, não é, irmãos? E dar prioridade à busca a Deus em súplicas. Então, oração é um gesto de clamor, oração é um gesto de gratidão, oração é um gesto de prevenção espiritual. Enfim, a oração, eu estou falando da conversa com Deus, irmão. Estou falando de algo sublime, de algo maravilhoso, não é? Também viver o jejum, tá certo? Eu disse que faria menção mais de uma vez a essas coisas. Então, além de meditar, perseverar em oração, né, o Senhor Jesus também jejuava. Então, ele também esperava que imitemos ele, jejuando. Então, existem até pessoas que pregam que não precisa jejuar, exceto os que têm problema de saúde, né? Por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo
é estimulado pela Bíblia a jejuar. E aí eu falo para os irmãos aquela observação, quero lembrar que eu falei há pouco tempo atrás. Irmãos, você jejuar meia hora, nessa meia hora, com sinceridade de coração, você dedicar a sua vida a Cristo, eu creio que Ele vai receber. Tá certo? Então, quando nós aliamos o estudo da palavra de Deus, a oração, ao jejum, nós aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. Não é, irmãos? Conforme acontecia com a liderança, com os membros da igreja primitiva que jejuavam, não é? Como o Senhor Jesus jejuava. Jesus Cristo é o nosso modelo. Tá certo? Vamos lá, tô quase terminando. Então eu vou falar um pouco sobre o preparo espiritual do crente para batalhar. Então, a imagem do apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Você vai ver que os elementos da armadura que ele cita ali, ele compara os elementos da armadura de um soldado romano a algumas coisas que não pode faltar na vida de um crente salvo na pessoa de Jesus Cristo. Então a expressão toda armadura, do grego panoplia, não é? Ou panóplia, tá certo? Pode ser pronunciado das duas maneiras, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Então, na carta aos Efésios, a orientação não é para usar as armas próprias, mas tomar todo o equipamento que fora dado por Deus para resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, nós temos aqui duas coisas. Primeiro, fortalecidos no poder do Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo usa a expressão na forma passiva, ou seja, fortalecei-vos no Senhor, ele indica que não temos poder em nós mesmos. Nós não temos poder em nós mesmos. Fortalecei-vos no Senhor. Então, nós precisamos do Senhor, precisamos do auxílio espiritual. Então, esse poder do alto, o excelso poder, ele nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos das armas espirituais. Por isso precisamos de comunhão, né, irmãos? Por isso precisamos da palavra, da oração e do jejum. Então, precisamos ser fortalecidos por meio da renovação da mente, né, da vida em santidade, e também ser cheios do Espírito Santo. E não existe outro meio para nós alcançarmos vitória se não for assim. Então, conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar cultos sem conversão não é suficiente. Não é? A gente precisa, por meio da palavra, ir instruindo as pessoas acerca disso. E não só isso. O poder de Deus está disponível aos fiéis, né, para pisar serpente, escorpião, né, e toda a força do inimigo. Também, nós precisamos vigiar em toda oração e súplica. Então, o apóstolo Paulo, ele enfatiza a necessidade de uma vida permeada pela prática da oração. Então, não é possível, irmão, não é possível entrar em combate sem cobertura de tão preciosa arma espiritual que é a oração. Isso aqui, tem algumas práticas que as pessoas, ou elas esquecem, ou elas deixam para trás, ou se faz de doido, não conhece, não sei. Mas, por exemplo, quando na minha época de crente, quando a gente ia sair para evangelizar, orava pela literatura, pedia a Deus para Deus abençoar. E todo mundo que receber a literatura, ali ser abençoado por Deus. Por exemplo, quando uma pessoa compra um carro, a gente traz a chave simbolicamente na igreja e ora e pede a Deus proteção dele enquanto conduzia aquele carro. Enfim, irmãos, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Isso aí não é superstição, não, isso aí é fé. Então significa clamar pelo favor divino
em qualquer circunstância e oportunidade. Por exemplo, faz quanto tempo você não ora pela sua casa? Faz tanto tempo que você não dedica o seu carro a Deus, né? Eita, pegou pesado, pastor. Então, esse clamor deve estar acompanhado de muita vigilância, não é? Porque a vigilância preserva o crente, né? Das astutas ciladas do adversário. E aí, eu vou terminar falando para os irmãos acerca do campo da batalha espiritual. Só para aqui alguns detalhezinhos para fechar a lição com chave de ouro. Então, o apóstolo Paulo, em Efésios 6:11, ele cita o termo ciladas do diabo, né? Que isso indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas, né? São as ciladas do diabo. Então, o líder desse reino, ele é identificado como diabo, né? Ou diabolos, que significa o caluniador, o acusador. Então aqui eu quero mostrar duas características dessa batalha espiritual. Primeiro, conflito contra o reino das trevas. Então o apóstolo Paulo, e aí eu quero terminar lembrando aos irmãos, né, que ele enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Então não se trata de lutar com outro ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Então essas declarações eles indicam que a batalha não é física, a batalha é travada no mundo espiritual. Então o conflito, não é contra as hostes que debaixo da autoridade do diabo mantém homens na escuridão. E aí nessa figura de linguagem fica claro que o cenário do campo espiritual, aliás, o cenário da batalha espiritual, né, o cenário do campo, né, de batalha do soldado espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, né, pois essa luta se dá tanto na área individual como na área coletiva da igreja. Então, tanto individualmente como coletivamente, nós estamos sujeitos à batalha espiritual, né? E não podemos esquecer isso. Também as agências da potestade do ar. Então, o apóstolo Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipes das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Então, esses seres, eu quero trazer 3 características sobre ele para a gente terminar. Primeiro, que eles são poderosos. E aí eu só quero lembrar aos irmãos que lembrem que só não são mais poderosos do que Deus, né? Então, o título principado e potestade indica poder, primazia, autoridade de agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos, né? Que sob o comando do diabo exercem domínio. Também eles, além de ser poderosos, são malignos. E nunca vão deixar de ser malignos. Nunca ninguém se engane achando que vai chegar um momento que eles vão deixar de ser malignos. Não vão deixar. Então, esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Eles referem-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. E além de eles serem poderosos e malignos, eles são astutos. Ou seja, eles são cheios de sutilezas, né, e maquinam a queda da igreja. Então, apesar desse imenso império do mal, a igreja ela é exortada a temer. Tá certo? A temer, a não temer, aliás, me perdoe. A igreja ela é exortada a não temer, não é? Não temer, porque conosco está Jesus Cristo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, não é, irmãos? Pois o Senhor da igreja está elevado ao nível, segundo Efésios 1:21, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma grande lição, né, irmãos? Então, o nosso inimigo, ele é ardiloso e perverso. Então, por esse motivo, não podemos ignorar suas estratégias. E aí nós vemos que, contra ele, nós temos que lutar com as armas espirituais.
E aqui eu falei sobre a oração, aliás, sobre a palavra, a oração e o jejum. Então essas armas aí, ó, elas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida, não é, ao longo de nossa jornada espiritual. Desde o momento que aceitamos Jesus até o dia em que seremos levados para a glória. Aleluia. Então, assim como segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, nós podemos vencer também as estratégias do maligno. Então, em certo sentido, a armadura de Deus é uma imagem de Jesus Cristo, não é? Lembre-se que Jesus Cristo é a verdade, ele é a nossa justiça e nossa paz, ele é fiel, não é? Ele é a nossa salvação, então ele é a palavra de Deus. Então significa que quando aceitamos Cristo, também recebemos a armadura. Então no momento da salvação, vestimos a armadura de uma vez por todas. E, no entanto, devemos nos apropriar dela a cada dia, não é, irmãos? Vistamos-nos as armas da luz. Vistamos as armas de Deus. Aleluia! Que lição! Mais uma lição poderosa, maravilhosa. Mais uma lição que tem muita coisa para falar. Às vezes eu escuto as pessoas vão dar aula na escola dominical e diz assim: ô pastor, essa lição não tem assunto. Ô, como não tem assunto, rapaz? Tem assunto. Eu estou falando aqui há 1h05, quase 1h06, não é? Meu Deus, como tem assunto. E algumas coisas eu corri aqui que dava para falar muito mais sem fugir do assunto, dos propósitos da lição. Deus nos abençoe, queridos. Uma excelente lição a todos. Uma excelente aula. Eu desejo a todos vocês, professores e alunos, que todos saiam realizados da escola dominical, que é uma bênção. Paz do Senhor a todos, e se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 7. Forte abraço, queridos!